pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa última live da nossa semana da organização dentro do nosso desafio. Desafio que a gente está abordando aqui ao longo desses 14 dias, os conceitos, o método da Marie Kondo. Vou dar aí um tempinho para vocês irem se conectando. Mariana, seja bem-vinda, querida, tudo bem? Bom, vou dar um tempinho aí para vocês irem se conectando e no dia de hoje a gente vai encerrar aqui a nossa semana da organização da Marie Kondo, né? E semana que vem a gente vai dar realmente início aí à semana das dobras, tá bom? Para encerrar, fechar com chave de ouro o nosso desafio aqui da Marie Kondo. Glau, seja bem-vindo, Glau. Bom, vocês que vão entrando aí aos pouquinhos, né? No dia de hoje, nós vamos abordar aqui a organização, o tema da organização, né, de um assunto que é muito importante, porque normalmente é um assunto que a gente guarda sem ter aquela consciência de revisar, né? A gente quer guardar, porque a gente quer manter aquela lembrança, né? Mas a gente não quer parar um pouquinho do nosso tempo, dedicar um pouquinho do nosso tempo para organizar aquelas lembranças de maneira que seja que a gente possa revisitar essas lembranças, né? Trazendo aí realmente essa lembrança, essa memória de volta para a nossa vida, né? Mas a gente não quer dedicar tempo para isso, para organizar isso. Giovana, seja bem-vinda, querida, tudo bem? Bom, então, na nossa live de hoje, nós vamos abordar aqui o tema da organização dos itens de valores sentimental, né? A semana passada, na semana do desapego, a gente abordou aqui o que estava dentro, mais ou menos, dentro desse item aqui. E na live de hoje, a gente vai entender como que a gente faz depois de ter desapegado, né? Depois de ter descartado aquilo que a gente não queria manter. Na live de hoje, a gente vai aprender a organizar, de fato, aquilo que a gente quer manter, certo? Então, por exemplo, nós vamos abordar, né, fotografias e tudo mais, como que a gente pode manter as fotografias. Nós vamos abordar, por exemplo, né, como que a gente pode manter lembranças de um determinado momento da nossa vida, né, por exemplo aqui, né, cartõezinhos de Natal, mais o que? Crachazinho de encontros, né? Enfim, como que a gente pode manter de maneira organizada essas lembranças, essas memórias, certo? Então, isso é muito importante a gente entender como que a gente pode fazer para organizar tudo isso, certo? Opa! Deixa eu pegar aqui. Quem estiver chegando agora, seja bem-vinda, Ana, Thay, Patrícia. Sejam bem-vindas, meninas, Fran, tudo bem? Bom, então, no dia de hoje nós vamos abordar essa organização aqui, seguindo passo a passo aqui do método da Marie Kondo para a organização de itens de valores sentimentais, né? Essa categoria, a Marie Kondo, ela deixa por último, como a gente já aprendeu semana passada, a gente deixa essa categoria por último porque ao longo de todas as outras categorias a gente vai treinando tanto o desapegar quanto o se organizar também. E quando a gente chega aqui, depois de ter passado, por exemplo, pelas duas categorias de ontem, que foi papelado e komono, que são categorias mais extensas, né? A gente acaba aprimorando aqui intuitivamente como que a gente tem que fazer para manter organizado essa categoria de itens de valores sentimentais. Então, a gente chega aqui de maneira muito mais sucinta, assim, a gente consegue lidar realmente com essas memórias, com essas lembranças e manter aquilo que realmente como eu posso dizer assim, aquilo que realmente traz boas lembranças pra gente, que a gente quer de fato manter na nossa vida, né? E aí a gente vai organizar isso da melhor maneira possível, certo? Então, aqui dentro dessa categoria de itens de valores sentimentais, a gente tem
outros itens de outras categorias, por exemplo, cartas, que seria mais ou menos aí categoria papelada, mas por ter aí um valor sentimental, a gente coloca aqui dentro dessa categoria, não é mesmo? Então, a gente tem que organizar as cartas, né? Organizar cartões, lembranças, cartões que eu digo não cartões de crédito ou débito, enfim, de conta não, tá? Isso fica na categoria Komono, no item ali de valor monetário, né? Na subcategoria de valor monetário. Mas esses cartões que a gente aborda aqui com valor sentimental, ele seria aqueles cartões que a gente recebe de Natal, né? Por exemplo, esse aqui, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Cartõezinhos assim, né? De valor sentimental, tá vendo? De Natal que a gente recebe, de aniversário ou de algum momento importante da nossa vida, certo? Outras coisas, né? Lembrancinhas, por exemplo, gente que tem muita dificuldade, né? Lembrancinhas de encontros que fez, encontros da igreja e tudo mais. Como guardar isso, né? Outra coisa que tá aqui dentro dessa categoria também, né? Por exemplo, lembrancinha dos filhos, né? Esse daqui, por exemplo, é de uma priminha, né? Um desenhozinho de uma priminha que ela fez pra mim. E aí ela tava aprendendo a escrever o nome dela. Então, é legal a gente guardar, né? Por exemplo, fotinhos também, né? Fotos de neném, fotos de filhos e tudo mais. E também itens de valores relacionados a fases da nossa vida. Por exemplo, lembranças da época da escola, né? A gente, não sei quem é mais novo, né? Mas quem é mais antigo tinha a mania, né? De guardar a última blusa e todo mundo da turma assinava e tudo mais. E aí acaba guardando aquilo ali, né? Durante um tempo. Então é importante a gente lidar aqui, né, de maneira racional, consciente, com aquilo que a gente decidiu manter depois de ter feito essa filtragem e entender como que a gente deve fazer para manter aquilo ali guardado de uma maneira organizada, certo? Quem for chegando aí depois, sejam bem-vindas, viu? Karina, Gabi, Dani, Ana, Fly, sejam bem-vindas, meninas. Bom, então, esse é o último passo, porque como a gente já falou, a gente já chega aqui já mais treinado, a gente já sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. O que a Marie Kondo, ela pede que a gente faça, né? Assim como nas duas categorias anteriores, tanto papelada quanto Komono, principalmente a Komono, a Marie Kondo pede que a gente trabalhe cada subcategoria de uma vez, né? Então, dentro aqui da categoria de valores sentimentais, a gente tem essas diversas subcategorias. E essas diversas subcategorias, elas são muito peculiares, né? Porque aquilo que tem um valor sentimental para mim, pode ser ou não ser a mesma coisa do que para Gabi, por exemplo, ou do que para Patrícia que tá aqui, né? Então, é importante que a primeira coisa que a gente faça é pegar lá um papelzinho, né? E anotar ali, escrever, tendo em vista que a gente já encontrou semana passada, na semana do desapego, quando a gente foi fazendo essa filtragem, anotar ali num papelzinho quais são as suas subcategorias dessa categoria de itens de valores sentimentais. Então, são fotos, são recortes, né? São lembrancinhas de igreja, são cartões, são memórias da infância, são memórias de um momento específico, por exemplo, da escola, né? Cartinhas de amigos, lembranças, né? De namorado, da época de namoro, enfim, fotografias de família. Quais são as suas subcategorias dentro aqui dessa grande categoria Komono? Komono, tô ficando doida. Dentro dessa grande categoria de itens de valores sentimentais, beleza? Então, definindo isso, a gente aborda aqui hoje, eu vou trazer alguns pontos de algumas maneiras de organizar
algumas subcategorias que são mais frequentes, tá bom? Caso você tenha uma subcategoria muito específica, exercite sua criatividade também, pegando esses conceitos, esses pontos que eu vou trazer aqui hoje e aplicando aí de maneira aí na sua realidade dentro dessa categoria, subcategoria muito específica, tá bom? Mas de maneira geral, a gente lida aqui basicamente com lembranças de escola ou de algum tempo específico da nossa família, lembranças de momentos de encontros, de momentos religiosos aqui, né, que a gente passou, certo? Lembranças de relacionamento, né? Ou seja, época de namoro, época de noivado, enfim. Ou até mesmo de casamento, né? Álbum de fotografias de casamento, vídeos de casamento e tudo mais. Ou batizado dos filhos, nascimento, tudo isso. Recordações dos filhos, que podem ser da época de nascimento, da gestação, podem ser de alguns momentos assim, onde a criança está aprendendo a desenhar ou a escrever o nome, né? Então, lembrança dos filhos, né? Registro da vida, que aí é a fotografia de família, né? Entra aí alguma viagem, por exemplo, que você fez, ou enfim, fotografias ou algo que remeta a esse momento, né? Por exemplo, também, eu fiz um curso, lembra que a gente falou sobre isso? Eu quero guardar aquele comprovante na inscrição do curso, tudo mais. Como que eu posso fazer isso, certo? Cartas ou cartões, como a gente já falou, cartinhas, cartões, né? E fotografias que está ali relacionado também à questão dos registros de vida, tá bom? Beleza? Bom, então essas são basicamente as subcategorias dentro aqui da categoria de itens valores sentimentais. Então, indo passo a passo, como que a gente pode fazer para organizar, por exemplo, cartas e cartões, né? O legal é você manter também o mesmo conceito de ontem que a gente abordou aqui, a questão das pastas, né? Para a gente poder organizar a papelada, essa pode ser uma alternativa para você guardar cartinhas e cartões, né? Você pega uma pasta dessa, que tem essas folhinhas, né, plásticas, e aí coloca esses cartões, essas cartinhas separadas ali, né? Por exemplo, ou por temas, cada divisão dessas, né? Pode ter um tema específico, por exemplo, de Natal, cartões de Natal, cartinhas de Natal, cartões de Páscoa, ou Dia das Mães, enfim, Dia dos Namorados, aniversário de casamento, ou então encontros da igreja. E aí você pode organizar dessa forma, ou então uma outra forma de organizar é realmente mantendo essas cartinhas, esses cartões numa caixa, né? Numa caixa aí onde você possa armazenar todo esse conteúdo de itens de valor sentimental e guardar num lugar ali na sua estante ou dentro do seu armário, de maneira que você possa, de tempos em tempos, revisitar essa caixa e se recordar daquele momento, né? Por exemplo, tirando aí algumas coisas, né? Relendo, vendo algumas questões. A gente falou aqui também, por exemplo, desses santinhos que a gente guarda aqui, né? Já entrando aqui itens de valores sentimentais religiosos, por exemplo, né? Às vezes a gente tem alguns santinhos assim, né? Papeizinhos assim. E a gente fica com dó, a gente não quer jogar fora também, até por sinal de respeito, né? Então, como que a gente poderia descartar isso? Eu já falei semana passada, a gente pode pegar um pouquinho, deixar dentro da nossa bolsa e ali entregar para alguém na rua, enfim, ou aproveitar mesmo esses momentos de encontros religiosos e tudo mais que a gente faz na igreja e tudo mais, e distribuir nesses momentos, né, esses cartõezinhos, esses santinhos. Ou então a gente pode guardar isso também dentro de caixas bonitas, né? Para que de tempos em tempos a gente vá revisitando isso aí. Então,
é importante a gente ter essa consciência, né? Por exemplo, cartões, como que a gente vai fazendo aí essa organização. Mas uma ótima ideia, então, é essa de manter tudo organizado numa caixa bem bonita, num local em que você possa realmente visualizar isso, por exemplo, de fácil acesso e que de tempos em tempos você possa se dar esse momento de sentar, abrir aquela caixa, relembrar aqueles momentos, aquelas amizades, aquilo que aquela pessoa te escreveu, né? Que foi muito importante para você e até mesmo, às vezes, resgatar, né, novamente aquele sentimento ou de amor, né, entre o casal e tudo mais, relembrando aí aquele momento em que um escreveu uma carta para o outro, ou também uma amizade, por exemplo, né, como que é importante a gente manter vivo ali aquele sentimento de querer o outro bem, né, se preocupar com o outro. Então, é importante de tempos em tempos a gente ter essas caixas, né, de maneira acessível para que a gente se recorde de sentar um pouquinho e relembrar esses momentos que foram muito bons na nossa vida, né? A Kel tá falando aqui, uma dica é sempre quando der um presente a alguém católico, dar um santinho junto. Exatamente, né? Uma ótima oportunidade de você ir aí entregando esses santinhos e desapegando e não, ao mesmo tempo não se desfazendo de qualquer maneira, né? Tendo um sinal de respeito, porque digamos assim, um item, digamos, né, que carrega ali a questão, né, da sua fé e tudo mais. Você deve ter um sinal de respeito, não deve descartar isso de qualquer maneira. Tem até maneiras corretas de se fazer o descarte, se você quiser descartar, mas eu acho que é muito mais válido você aproveitar esses momentos e presentear alguém, né, com uma mensagem ali cristã, até mesmo para evangelizar o outro, levar ao outro uma palavra de alegria, de conforto, de fé mesmo, né? Então, eu acho que é uma maneira que você tem de realmente fazer isso, né? E diminuindo aí o volume de quantidade de coisas que você guarda e guardando aquilo que realmente foi importante para você num determinado momento, que você possa ter essa vontade de revisitar e relembrar aquele momento tão importante na sua vida. Então, uma das maneiras, então, é a pasta ou então a caixa para esses cartões, né, para essas lembrancinhas de encontros e tudo mais, né? Eu, por exemplo, guardava muito, né, esses crachazinhos, né? Que a gente trabalhava em encontro e guardava esses crachazinhos. Então, eu não jogava fora. Então, eu coloco aqui dentro dessa minha caixinha de lembranças. Essa é uma das caixinhas de lembranças que eu tenho. Não digamos assim, não tenho muitas caixinhas de lembrança, mas essa é uma das que eu tenho. Foi até uma amiga minha que deu. Ela que desenhou aqui pra mim os santinhos, né? Santa Terezinha, santa de devoção dela, Santa Rita minha, santa de devoção. Ela desenhou aqui, né? Pintou pra mim, me presenteou com a caixa e eu utilizo essa caixa para guardar essas lembranças, essas memórias de encontros, cartinhas, desses momentos aqui da minha vida, santinhos e tudo mais que eu quero guardar, certo? Então, esse é uma das formas, né? Essas duas são algumas formas. Você tem outras formas de guardar isso, né? Mas eu acho que para esse tipo de material, essa é uma das melhores formas de guardar, ou em pastas ou em caixas, tá bom? A segunda passo, né? Recordação dos filhos, por exemplo, como eu disse, né? Aqui, por exemplo, um desenhozinho de uma priminha minha que estava aprendendo a pintar, a desenhar, a escrever o nome dela. Então, ela fez esse desenho, me deu, né? Esse daqui foi em 2017. Né? Eu até coloquei a data, que na verdade ela que colocou a data, porque ela também estava aprendendo a botar a data nas coisas e tudo mais, né? E aí ela desenhou isso, me entregou, me presenteou e eu quis guardar isso. E como que foi uma das formas que eu escolhi de guardar, por exemplo? Eu peguei lá o meu planner que eu estava usando naquele ano e grampeei aqui essa lembrança, essa memória. Então, por eu guardar esse planner, essa agenda, digamos assim, né, daquele ano, por ser um planner que eu resolvi guardar, aqui ficou uma forma de
lembrança muito legal. E aí, sempre que eu pego o planner, de tempos em tempos, normalmente eu pego o planner para dar uma olhadinha e tudo mais, sempre no final do ano, ou perto do meu aniversário, e aí eu vejo ali tudo aquilo que eu quis guardar e que eu fui colocando ali, né, dentro daquele planner. Então, aqui tem, por exemplo, no dia que o meu afilhado nasceu, né, eu coloquei uma fotinho dele, e assim a gente vai fazendo essas memórias, né? Por exemplo, aqui, né? Ticketzinho de hospital, essas coisas, né? Que eu particularmente gosto muito de guardar esse tipo de coisa, né? Aqui eu fui chamada para ser madrinha de casamento, então tem lembrancinha de padrinhos. Então eu vou utilizando o planner também como essa memória, né? Um lugar para realmente colocar aqui, tá vendo? Essas memórias. E assim fica como que se fosse um álbum de fotografias, né? De memórias, mas já dentro de uma ferramenta que eu utilizei para me organizar. Então, essa é uma ótima dica para você que quer também manter essas lembranças dos filhos ou de momentos da sua vida, fazer isso, utilizar o planner ou a sua agenda ou aquele material que você utiliza para se organizar, para colocar aqui as lembranças daquele ano e manter ali aquela memória, né? Aquele momento realmente com detalhes para você se recordar. E é uma ótima forma, por exemplo, de guardar aí as lembranças dos filhos. Outra memória, outro jeito de guardar a questão das lembranças dos filhos, por exemplo, os desenhos, né? É você colocar alguns quadros na sua casa, por exemplo, no corredor da casa, ou escolher um lugar, né, dentro do seu quarto, ou na sala, um espacinho, um cantinho ali na porta de entrada, para colocar uns quadros em que você vai ali atualizando, por exemplo, essa lembrança dos filhos. Então, pode ter uma fotografia do filho, né, e ao lado um outro quadrinho com o desenho que ele te presenteou naquele mês, de escolher dentre os desenhos ou trabalhinhos da escola que ele fez, um para colocar ali exposto. Então é uma ótima maneira também de você guardar essa lembrança, né? E aí depois, se você preferir, você vai arquivando esses que você selecionou numa pastinha. Pode botar lá o nome do filho, o ano, e aí vai guardando aquelas lembranças, né? Então é uma ótima maneira de você guardar esses momentos, essas lembranças aí dos seus filhos, certo? Se for algo relacionado, por exemplo, à gravidez, ou então ao nascimento, ou ao batizado, por exemplo, eu recomendo que você busque fazer um álbum, né? Por exemplo, esse daqui, ele é temático, né? De namoro e tudo mais. É da minha época de namoro com o meu marido, né? Então eu preparei isso daqui pra ele, esse álbum, e dei pra ele de presente no namoro, né? Então existem alguns álbuns em que você pode fazer colagens, pode colocar aqui, por exemplo, o próprio trabalhinho, ou então até mesmo esses momentos da vida. Então você pode fazer um álbum desse, por exemplo, para cada filho, e conforme as coisas forem acontecendo, você vai alocando aqui essas memórias, essas lembranças, né? Pode ser, primeiramente eu vou colocar ali o nascimento, a história da gravidez, o nascimento, depois o batizado, depois quando caiu o primeiro dentinho, aí você tirou uma foto, já coloca a foto ali. Então aquele álbum você vai construindo ele com as memórias ali do seu filho. E aí você pode um dia presenteá-lo ou até mesmo só guardar, né? Mas ali vai estar concentrado ali todos os momentos mais importantes do seu filho, né? Então pode fazer um álbum desse para cada filho, pode fazer um álbum desse para você, para o seu casamento, né, para o seu marido. Então é uma ótima maneira também de organizar essas lembranças, certo? Assim como, né, não só a questão dos filhos, da lembrança dos filhos, como relacionamentos também, como a gente já disse, né? Esse daqui, por exemplo, foi com essa temática, né, de relacionamento que eu presenteei meu marido, que hoje é meu marido, né? Mas na época era namorado, quando a gente fazia 2 anos de namoro. Então, reuni aqui diversos momentos da nossa vida e tudo mais que eu realmente queria, né?
guardar e lembrar com ele e tudo mais que a gente tinha vivido, né? Por exemplo, aqui, momentos com amigos, da jornada e tudo mais. E aí a gente vai guardando dessa maneira e vai escrevendo, né? Esse daqui é no formato como se fosse um scrapbook, mas ele já é pronto. Então eu só não preciso fazer as páginas ou encapar e tudo mais, fazer a capa. Ele já vem pronto, eu só complemento ele com as fotos, as lembranças, enfim, personalizo mesmo. Então, é uma ótima maneira de você guardar essas lembranças, né? E até mesmo fotografias. Você pode utilizar esse tipo de álbum para poder guardar as fotografias, também por ano ou por tema, tipo assim, fazer um álbum desse por ano, ou por tema, né? Viagem, tem álbuns menores, tá? Esse aqui é bem grande. Tá vendo? Mas tem álbuns que são menores, né? Ou então aqueles álbuns comuns, né? Que você só coloca foto, ou então coloca a foto, tem um espacinho para você escrever alguma coisa, uma frase ali daquele momento. Então, você pode ir construindo, né, esses arquivos de lembranças, de memórias, de fotografias dessa maneira. E assim você vai organizando as fotos, as lembranças que você decidiu manter, tá certo? Porque o que acontece? Às vezes a gente guarda caixas de fotos, né? E aí aquelas fotos estão todas misturadas. Você pega foto a foto, lembra que legal, que momento legal. Mas se elas estão, né, digamos assim, reunidas por tema ou por ano, fica muito legal você pegar e revisitar aquele momento, aquela lembrança, aquele ano, né? Ou aquela fase da sua vida, por exemplo, fase da infância ou da adolescência, aqueles amigos e tudo mais. Então, aquilo ali que você decidiu manter, é legal você dedicar um tempinho para organizar isso de maneira que você possa aproveitar melhor esses momentos em que você vai sentar para relembrar e revisitar aí, digamos assim, a sua história, certo? Bom, aqui, por exemplo, se você escolher, né, um scrapbook como esse, por exemplo, você pode colocar também algumas cartas ou cartões, né, que tenham a ver ali com aquele momento ou com aquele tema que você decidiu organizar daquela maneira, certo? Você também pode fazer na mesma ideia do scrapbook, que dividir por temas, né? Ou por situações ou momentos da sua vida, infância, adolescência. Você pode também separar uma caixinha dessa para cada um desses momentos, né? Uma caixinha de lembranças da infância, uma caixinha de lembranças da adolescência, uma caixinha de lembranças da vida adulta, uma caixinha de lembranças do casamento, uma caixinha de lembranças dos filhos, né? Então muita gente fala assim: eu guardei o sapatinho que o meu filho saiu da maternidade, né? Eu guardei a primeira cartinha que ela escreveu para mim. Eu guardei o fio de cabelo, né? Às vezes você não vai conseguir colocar, por exemplo, um sapatinho, né, dentro do scrapbook, de um álbum, mas você consegue colocar dentro de uma caixinha. Então, você pode ver aí um tamanho de scrapbook, por exemplo, que caiba dentro de uma caixinha e fazer os dois, né, alocar e juntar duas ideias para guardar um determinado tema ou um determinado momento da vida, certo? E com o que diz respeito a fotografias, a Marie Kondo ela ainda traz uma dica extra, né? Ela faz uma recomendação extra, né? Se você vai trabalhar ou uma fotografia ou uma lembrança que diga respeito à família, por exemplo, você vai ali organizar, né, o momento de nascimento ali dos seus filhos. Então é legal você juntar a família ou se juntar com o seu esposo, né, e juntos fazerem aquilo ali, aquela organização juntos. Então tudo que diz respeito a memórias da família, tentar fazer junto, né? Porque além de vocês organizarem, levando em consideração aquilo que é importante para todos os membros daquela família, vocês vão ter também um ótimo momento em conjunto, né, em família. Então, isso realmente é uma grande oportunidade de estreitar ainda mais os laços familiares, por exemplo, né? Então, ela recomenda isso. E
E é isso, assim, não tem muito o que dizer aqui dentro dessa categoria, são mais essas recomendações que ela faz, mas que você tente realmente organizar, levando em consideração aqueles momentos que, primeiro, foram muito importantes na sua vida ou na vida dos seus familiares, né? O nascimento de um filho é um momento muito importante, o batizado é um momento muito importante, primeira comunhão, por exemplo, é um momento importante, casamento, né? Tudo isso é um momento importante na vida daquelas pessoas ou daquela pessoa. Então, levar em consideração esse ponto e, por exemplo, eu escolhi um scrapbook, vou organizar aqui no formato de scrapbook, né? Mas eu tenho uma determinada quantidade de páginas. Então, eu vou ter que selecionar aquele material de tudo aquilo que eu guardei e que eu quero guardar. Eu vou ter que selecionar aquele material, fazer ali uma montagem, uma colagem para acomodar dentro dessa página, dessa quantidade de páginas, né? Ou eu escolhi essa caixa aqui, uma caixa de tamanho razoável, para guardar as memórias ali do nascimento dos meus filhos ou da fase de infância deles. Então, tudo que eu guardar vai ter que caber ali dentro, né? Então, aqui a gente acaba aproveitando para fazer uma segunda triagem daquilo que a gente já escolheu ficar, a gente passa aí de novo numa peneira e mantém ali só realmente o que cabe dentro daquela caixa, o que cabe ali dentro daquele álbum de fotografias, e aí acaba selecionando novamente aquilo que vai de fato ficar e que você vai colocar ali de maneira organizada e aquilo que você vai descartar, né? Não necessariamente uma fotografia, por exemplo, você precisa descartar jogando no lixo, né? Você pode reunir as que ficaram, as que sobraram e presentear aí, por exemplo, eu fiz ali um álbum de fotografias do momento da infância dos meus filhos, mas sobrou algumas fotos. Então eu vou fazer um álbum para a vovó, pro vovô, vou dar de presente pra madrinha, né? Um pequeno albinho ou um cartão com as fotos coladas. Então é uma ótima forma também de você descartar essas fotografias ou essas memórias que você estava guardando, né, de maneira consciente e de uma maneira bem legal, presenteando outras pessoas, certo? Com essas lembranças também daquele momento, né? Pessoas que possam partilhar aí da sua alegria e que queiram também guardar essas lembranças boas daquele momento com você, certo? Então é isso, gente. Não tem muito assim mistério, né? O que a gente precisa fazer aqui nessa categoria de hoje é destinar realmente um momento para lidar com essas realidades, lidar com essa categoria, né? E buscar viver isso em família, se for algo que diga respeito ali a uma memória familiar, né? Buscando aí ter esse momento prazeroso, alegre em família também, certo? Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui para mim nos comentários. Hoje, com esse tema, né, com essa categoria, a gente encerra aqui a nossa semana da organização. Foi uma semana bem extensa, é uma semana que realmente requer muita mão na massa, né? Requer um tempo em que a gente se dedique, de fato, a colocar as coisas em prática, as tarefas em prática, não é mesmo? E muita gente não consegue fazer isso tudo ao longo da semana. Então, eu sempre deixo o final de semana livre, digamos assim, para que você possa colocar essa tarefinha em prática aí no final de semana. Então, a tarefa do dia de hoje, para a gente encerrar esse dia de organização de memórias, de lembranças, de itens de valor sentimental, é você escolher uma dessas subcategorias aqui, né, e organizá-las, certo? Se vai ser lembrancinha de encontro, se vai ser fotografias, se vai ser lembrança dos filhos, o que você vai escolher para realmente dedicar um tempinho aí no seu final de semana para sentar, para rever as fotos, para poder selecionar, fazer essa segunda seleção do que vai ficar e organizar de fato num álbum de fotografias, no scrapbook, numa caixa, e que você queira manter aí essas memórias, certo?
Bom, então essa é a tarefa do final de semana, do dia, né? Para que você dedique um tempinho do seu final de semana, escolha uma dessas categorias, subcategorias e dedique um tempinho para organizar. E aí você pode me mandar uma fotografia ou lá no grupo do WhatsApp, do grupo do nosso desafio, ou então aqui marcando também a nossa página, @ThaísAbreuOrganizer, e a hashtag do desafio, que é hashtag desafio 14 dias, hashtag organização possível, tá bom? A gente pode usar uma terceira hashtag também, que vai ser que eu vou fazer aqui o sorteio de hoje, como eu falei pra vocês, que a gente tem sempre no final, né, da semana, eu vou fazer um sorteio, certo? E aí a gente vai usar também essa hashtag do sorteio, combinado? Quem chegou agora pode aproveitar aí o sorteio. Bom, o sorteio de hoje, né, assim como da semana passada, foi para rever os links, né, das lives aqui da semana. Então, quem for sorteada hoje, foi a primeira pessoa que aparecer aqui para mim colocando a hashtag, tá? Eu sei que de uma internet para outra tem um delay, tem uma certa dificuldade, tá bom? Mas quem aparecer, a primeira pessoa que aparecer aqui colocando a hashtag para mim, vai ser sorteada para poder ter acesso aos links de todas as lives dessa semana da organização, para assistir com calma no final de semana e conseguir aí realmente colocar todos esses conhecimentos, essas dicas, essas tarefas em prática, para que se você perdeu alguma ou se teria alguma que você queria ver novamente, então pode aproveitar esse momento aqui do desafio, do sorteio dentro do nosso desafio, tá bom? Bom, então a hashtag, a pessoa que for sorteada vai ser a primeira a colocar aqui nos comentários a hashtag. Deixa eu pensar. Hashtag organizando memórias. Hashtag organizando memórias. Quem for a primeira pessoa que colocar aqui nos comentários agora pra mim, hashtag organizando memórias, vai ter acesso a todos os links dessa semana da organização. Vamos ver quem vai ganhar, hein? Deixa eu ver aqui, preparar aqui pro print. Deixa eu ver quem vai ganhar. Hashtag organizando memórias. Vamos ver. Deixa eu ver. Muito bem, muito bem, muito bem. Organizando memórias. Aqui pra mim, quem apareceu como primeira pessoa foi... Deixa eu ver. Foi a Kel. A Patrícia colocou pela primeira, mas ela não colocou acento no memórias. Mas a Kel botou acento, então quem foi a sorteada foi a Kel, certo? Acho que foi um delay, Mari. Acho que foi de uma internet para outra. Acontece isso. Aqui para mim apareceu a Kel organizando memórias, certo? Então, Kel, parabéns por ter ganho. Quando encerrar aqui a live, você me procura no direct ou então me chama lá pelo grupo do WhatsApp, que eu acho que vai ficar mais fácil para mim te enviar os links por lá. Combinado? Então é isso, parabéns. Espero que você goste aí de rever as lives da semana. E para quem não conseguiu rever ou ver alguma das lives, não tem problema. É só fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e lá eu envio sempre todos os resumos dos dias da semana, tá bom? Então você consegue ali realmente colocar em dia, digamos assim, o seu conteúdo, né? O conteúdo aqui do desafio e colocar esse conteúdo em prática também, beleza? Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, eu vou ficar aqui para solucionar as dúvidas para vocês, ou então também podem me procurar lá no grupo do desafio que eu posso selecionar, responder as dúvidas por lá também, combinado?
Que bom, Kel, que bom que você adorou. Vanessa falou, já tinha gente escrevendo. Vanessa, realmente é às vezes a questão da internet mesmo, tá? Infelizmente, não tem como lidar muito com isso, né? Mas tudo bem, não precisa se preocupar porque tem os resumos lá ao longo, lá no grupo do desafio, dos resumos que foram feitos, né, das semanas aí. E também semana que vem é a nossa última semana do desafio, tá certo? De segunda a quinta-feira. Segunda já vai ter uma super novidade para vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou anunciar essa super novidade na segunda-feira lá no nosso grupo do desafio. Então, se você ainda não faz parte, clica no link da bio, no segundo botão quando aparecer lá, né? Para você, depois de clicar no link da bio, vai aparecer uma página com vários botões. Segundo botão, fazer parte do nosso grupo do desafio lá no WhatsApp. Fazendo parte do grupo do desafio no WhatsApp, você vai receber essa super novidade na segunda-feira, para você já ir começar com tudo essa semana, última semana, que é a semana das dobras aqui no nosso desafio. Vai ser demais a semana que vem. Tô muito animada. Quem tá animada também para a semana das dobras, coloca aqui no comentário, tá certo? E a semana que vem eu vou ensinar para vocês algumas dobras do método da Marie Kondo, né? Algumas dobras, como eu disse, que aparecem aqui, né? Nesse livrinho azul, né? Que é um livrinho ilustrado, né? Do método dela. Então, a gente vai aprender aqui, de fato, né? A fazer algumas dobras, por exemplo. Tá vendo? Umas dessas dobras, óbvio, né? Não vai dar pra gente aprender tudo, todas as dobras, mas aquelas eu vou trazer algumas aqui pra vocês. E eu espero que vocês gostem também da Semana das Dobras. Vai ser incrível. Chamem as amigas, chamem as tias, a mãe, a avó, chamem todo mundo pra assistir, que vai ser demais, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já me alonguei demais aqui, nem era para ser tão longo essa live. Espero que vocês gostem de tudo isso que eu tô preparando pra vocês. Ó, a Kel falou, estou ansiosa pelas dobras. Ontem estava dobrando as roupas e lembrando de você. Ah, que linda. Quando for assim, tira a foto e manda pra mim, ó. Tô aqui dobrando e lembrando de você, tá bom? Porque isso acaba que incentiva a gente, né? Às vezes a gente tem uma pilha de roupas pra dobrar e a gente fica lá, ai meu Deus, como é que vai ser? Que cansativo, né? Nem começou a dobrar e já tá morrendo de cansaço. Mas aí, nesse caso, você pode tirar uma foto e me mandar, que eu vou ficar super feliz e vou com certeza te incentivar lá a finalizar a sua pilha de roupas para dobrar. E semana que vem a gente vai aprender passo a passo aqui como que a gente faz para poder dobrar, né, algumas peças de roupas e deixar aí o nosso armário mais otimizado, otimizar realmente o espaço do nosso armário. Vai ser demais, eu espero vocês. Beijo. A gente continua conversando lá no grupo do WhatsApp. Daqui a pouquinho eu envio o resumo de hoje para vocês. E Kel, me procura lá no grupo do WhatsApp para eu te passar os links, tá bom? Beijo, até segunda-feira, final de semana. Quem for colocando as dicas em prática pode mandar foto lá no grupo e também aqui no Instagram marcando nossa página, tá bom? Beijo grande, até segunda-feira. Tchauzinho!